Pessoal, começando aí mais um panorama semanal, onde eu vou compartilhar com vocês análise das ações que eu entendo ser interessante e que podem dar boas oportunidades agora para essa semana. Lembrando que se você não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo e caso goste do conteúdo, considere deixar o seu like, porque é a maneira com que você consegue me ajudar e também o YouTube entregar esse conteúdo aí para mais pessoas. E lembrando que o like é de graça, tá, pessoal? Então só clica no joinha aí que é a coisa mais simples do mundo, beleza? Dito isso, já partindo direto para o gráfico sem enrolação, a Ibovespa, tá, pessoal? Cenário voltou não, mas continua ainda mais pesado para venda, tá? O viés ainda segue negativo. A gente viu que no final de semana passada a gente teve uma aceleração. Deixa eu abrir minha ferramenta aqui, peraí. A gente teve uma aceleração vendedora, tá? A gente viu entrar muito volume na venda na quinta e na sexta-feira, ambos os dias com volume vendedor acima da média. A gente segue trabalhando dentro de um canal de baixa no curto prazo, e como a gente já vem mapeando nos vídeos ali de análise de fechamento, a possibilidade do Ibovespa voltar para essa região dos 126 mil pontos, região essa que é uma linha de tendência de alta ancorada de médio prazo no Ibovespa. Não é uma linha de tendência muito forte, mas é uma linha de tendência. Por que não é uma linha de tendência muito forte? Porque a gente tem apenas um toque, que foi só esse teste aqui e lá o início dela em 2023. Tá? Então, geralmente não, mas uma linha de tendência, ou seja, resistência, suporte, o que faz, o que mostra que ela é mais forte ou mais relevante do que uma outra região, são a quantidade de testes que tem naquela zona. Por enquanto, apesar de ser uma linha de suporte essa região de 126 mil pontos, é uma região de suporte não muito forte. Vale deixar esse adendo, ok? A zona de suporte forte, de fato, que a gente tem para o Ibovespa é essa região que eu deixei ainda aqui claro, porque né, se o Ibovespa vir perder essa região de 126 mil pontos, aí a gente clareia essa região aqui embaixo para não ficar muita coisa no gráfico. Porque a região de suporte, essa sim é uma zona aqui de importante zona de suporte e uma região forte, que é essa zona do fundo anterior, tá? Que se eu pego para marcar aqui, olha, a gente vê que não é só o fundo dessa ocasião, mas são zonas de suporte anteriormente aqui também. Se eu tirar o zoom, vai ter mais zonas de suporte aqui nessa região. Serviu como resistência aqui, depois serviu como resistência aqui, segurou aqui como suporte. Então, essa sim, de fato, é uma zona muito importante. Qual que é essa região? Entre os 125 e 200 aos 123 mil pontos, tá? Então, essa zona aqui eu vejo como a principal zona de suporte pro Ibovespa, tá? Vamos dar uma olhada rápida no semanal. A gente vê que o semanal ainda segue fraco, sem viés comprador, possibilidade de fato de vir revisitar essa zona de suporte anteriormente, tá? Até aproveitando, só para vocês dar uma olhada, deixa eu tirar o zoom e passar uma linha nessa zona de suporte que a gente viu lá no diário, olha, essa região. E joga aqui para a esquerda, o que a gente vai ter? Ó, ponto de resistência aqui para trás, ponto de resistência aqui para trás, ponto de resistência aqui para trás, apesar de não ter testado essa região, é uma zona, ele se aproximou, ok? Ó, teve aqui como resistência, né? Aí aqui serviu como suporte, olha, suporte, suporte, suporte. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor para vocês, tá vendo? Então, essa região do 100, entre o 124 e o 123 é a principal zona de suporte para o Ibovespa nesse momento, beleza? Dito isso, e partindo para o dólar, a gente viu o dólar chamar bastante atenção no final de semana, então a gente teve bolsa para baixo, aceleração vendedora, pelo dólar totalmente ao contrário. Pivô de alta e aceleração na força compradora novamente, avistando aqui a volta de fluxo, né, de volume comprador acima da média, confirmando esse pivô, entrou na região de vazio gráfico que eu já venho alertando vocês, e dito e feito, né, os alvos de curto prazo ele já bateu no final de semana. Primeiro era o 5.840, depois 5.880, mas o principal é retornar para essa faixa aqui dos 5.940, que é esse ponto de resistência, né, de topo aqui principal anterior. E lembrando que aqui é uma região de vazio gráfico, ok? Acima disso, vejo o dólar indo buscar a região lá dos R$ 6, que é um ponto de resistência de médio prazo, ok? Mas o dólar aí fechou o diário semanal bem bonito, tá, pessoal? Então, por isso esse viés, né, essa leitura ali do Ibovespa de imaginar uma movimentação ainda mais para baixo, tá? Pelo menos com o cenário que a gente tem no momento
dentro da nossa bolsa, né, do nosso mercado aqui brasileiro. Beleza? Partindo então para as ações, tá, pessoal? Assim, não achei muita coisa interessante. Principalmente para compra, assim, um ativo ou outro. Para venda, assim, também a maioria. Alguns já andou, outros ainda estão muito enroscados, tá? Mas eu separei aqui alguns ativos que eu achei interessante com contexto gráfico, beleza? Tem aqui a própria Açaí 3. O papel fez o processo, ou melhor, tá em tendência de baixa, né? Tá em tendência de baixa. Teve aí 2, 3 semanas de repique, que foi essa movimentação aqui anterior. E considerando esse último movimento aqui, olha, entre esse topo e esse novo fundo deixado usando FIBO, ele voltou, fez o pullback, começou a falhar. A gente pode considerar esse antigo fundo aqui, olha, que era um suporte como resistência e já demonstrando a retomada, possível retomada da tendência de baixa, porque a tendência primária, secundária e agora a terciária querendo voltar para a tendência principal. A gente tem um estocástico saindo da região de sobrecomprado dentro de um ativo em tendência de baixa, repique até as médias, possibilidade de retornar lá para o seu fundo dos 6,45 novamente. Tá? Se a gente joga isso pelo semanal, você vai ver que seria aquele trade de correção que eu comento com vocês. Olha, vamos tirar aqui essa FIBO. Se afastou da média, voltou a ter média móvel de 9. O melhor é quando a média móvel de 20 está mais próximo da média móvel de 9. Mas aqui tem uma vendinha. Na perda da mínima do 7,31, stopzinho na máxima, um stop de 7,86 para tentar levar até o fundo do 6,45. Beleza? A gente vê já fechando a sexta-feira abaixo das médias de curto prazo novamente. A gente poderia considerar até isso aqui, né? Olha. Opa. Ó. Rompeu aqui para baixo, expectativa voltar, tendência principal, tá? Segundo papel, CPFE3, tá? Já foi um papel que eu trouxe para vocês, inclusive falando de possível compra. Mas, apesar da divergência no ABV que a gente tinha avistado, o papel vem perdendo bastante força, avistando topo mais baixo que o topo anterior e ameaçando perder seu fundo. Então ele tem a movimentação de baixa, repique, movimentação de baixa. Apesar de estar dentro de um processo de congestão, o que a gente vê é um papel congestionando aqui, olha, vindo de um movimento de baixa, já fechou a sexta-feira rompendo aqui uma linha de tendência, né, que é a linha de tendência dessa congestão, possibilidade de fazer uma movimentação para baixo, tá? Veja a possibilidade, quem sabe, do papel retornar lá para essas regiões aqui, né? Ó. Aqui também tem uma zonazinha de suporte, ó. Não é uma das melhores vendas, né? Mas no semanal também alinhado com o gráfico diário, a gente vê aqui pressão vendedora nessa semana, 1, 2 semanas de repique até as médias, linha de tendência querendo ser perdida, veja a possibilidade desse pivôzinho aqui, ó, pivô de baixo, stopzinho aqui em cima, tentando pegar a movimentação para baixo. Pelo gráfico semanal, o suporte é só lá embaixo, né? Olha, o principal é aqui, ó. O principal é lá embaixo, ok? Deixa eu até marcar aqui. A zona dos R$ 30, ok? Pelo gráfico diário, vendinha na perda do fundo aqui dos 32 e 39. O stop, um stop muito bem colocado, tá, pessoal? É um stop que fica no topo anterior, ou seja, um stop técnico. E não só acima do topo anterior, acima de todas as médias, né? Ou seja, média móvel de 9, de 20, de 50 e de 200. E também acima desse antigo suportezinho aqui, ó. Então o stopzinho fica aqui para cima, fica bem protegido para tentar carregar até lá a faixa de baixo. Para projetar alvos, a gente pode pegar esse último movimento de baixa e expandir para baixo. O alvo 31 e 24. Então eu tenho um stop na faixa de 2,63 contra o primeiro alvo de 3,5. Então basicamente 1,5 de relação de risco-retorno e até o alvo final 5%. Basicamente aí 3 para 1, né? 2,5, 5, 2 para 1 na verdade, né? Um alvo aí de 2 para 1, beleza? Então CPF E3 também bem interessante, tempo gráfico diário e semanal alinhados. Movida também é uma possibilidade de venda, tá? O papel que já vem trabalhando dentro de uma tendência de baixa, fez um processo de pullback,
né? Olha, se afastou muito da média móvel de 9. O que que fez? O pullback que eu sempre comento com vocês. Pelo semanal, ele teria acionado a venda só na perda da mínima dessa semana, mas como não perdeu e fechou uma nova semana, a barra base passa a ser essa nova. Na perda da mínima eu tenho uma venda com stop na máxima, que é o trade de correção, ok? Parecido com esse movimento aqui, para usar de exemplo. Ele vem, se afasta da 9, faz o pullback, perdeu aqui, né, a mínima, continua a movimentação de venda. Aí depois aqui de novo, né, olha, ele vem, se aproxima da 9, na barra seguinte perde a mínima, eu tenho uma venda com stop na máxima, tenta carregar. Aqui ele congestionou em região de fundo e agora veio, fez o primeiro teste no fundo, chegou a romper, falhou, fez o processo de pullback. Se a gente jogar lá pelo gráfico diário, seria algo parecido com uma bandeira, né? Olha, uma bandeirinha de baixa. Dessa movimentação, imaginando a continuação dessa movimentação para baixo. Pelo diário, a vendinha que seria aqui, né? Olha, deixa eu até fazer para vocês aqui, deixa eu limpar esse gráfico. Deixa eu tirar esse aqui porque já foi. Aqui, olha, que é bonito demais ver o gráfico limpo, né? Seria essa vendinha aqui, tá, pessoal? Essa vendinha aqui para baixo. Rompeu, acionado na sexta-feira, volume vendedor acima da média, expectativa de continuar esse movimento para baixo. Tá? E aí a gente está falando de uma mínima histórica, se eu não me engano. Não, não é mínima histórica, não. Deixa eu só ver aqui, olha. Teve esse suporte que ele perdeu, fez. Inclusive, pessoal, olha que pullback bonito, tá? Ele voltou a testar toda essa zona de suporte anterior, que é uma zona de suporte de longo prazo, agora como resistência, olha lá, e deixou uma barra de ignição novamente. Então, acho uma venda bem interessante, tá? Abaixo disso, qual que é a próxima zona de suporte que a gente tem? É a região dos 4,76. Então eu usaria essa zona aqui de base, que é 4,88. Jogando isso para o diário, a gente poderia projetar esse movimento também, porque não está errado, né? Seria esse movimento para baixo, o back até aqui em cima vai dar mais ou menos lá, né? Olha lá, confluência. 4,72 tem um upside, drawdown, né? De 16%, vai andar os 16%? Eu não faço a mínima ideia, tá, pessoal? Eu não faço a mínima ideia. A tendência é de baixa. Ele pode andar 8, pode andar 6. Né? O que eu falo é usar como referência. O alvo está lá embaixo, 4,72. Você vai conduzindo a operação. No meio do caminho, você pode pensar em fazer uma saída parcial. O stop fica acima do topo. Um stopzinho lá na casa dos 6,34 tem que ser gráfico semanal. Tá? Um stop de 11%. Não é um stop pequeno, tá? Inclusive, é um stop que para swing trade não faz sentido nenhum. O que eu faço nessa ocasião? Ou fico de fora, porque um stop de 11% para swing trade não tem sentido algum, ou eu diminuo a mão. Quanto que eu opero quando eu busco uma operação com stop para swing trade de em média ali 5%? Opero com a minha mão cheia, aí cada um tem a sua mão cheia, né? Isso é relativo. Mas eu opero com a mão cheia, beleza. Eu tenho um stop que é 2 vezes o meu gerenciamento de risco, ao invés de eu entrar com a mão cheia, eu entro com 50% da minha mão para equivaler o risco. Ok? Então tomem bastante cuidado com isso. Eu faço isso ou fico de fora. Beleza? E pelo semanal, na mínima e máxima, daí o stop de 11% contra o alvo lá embaixo, 16%. Ok? Mas ainda assim eu acho interessante, porque é um pivô alinhado aí com as médias. Cadê minha configuração? Olha lá. O melhor ponto de venda mesmo foi aqui em cima, né? Olha. É um pouco mais complicado de pegar, né? De enxergar aqui, mas olha, um bom ponto de venda aqui em cima. Em cima da média móvel de 50, a favor da tendência, né? A vendinha aqui, o stop aqui. Quem pegou já está melhor posicionado. Ah, não quero vender aqui. Ok, fica de fora. Caso o papel venha e faça mais um pullback aqui para cima e deixa mais uma falha, tentar vender para cá com stop aqui em cima. Beleza? A Kepler 3 que eu já tinha trazido aqui para vocês, né? Possibilidade de compra, só que essa correção com esse volume vendedor aqui, olha, grande eu não gosto muito, tá? Eu gosto de correção com volume baixo. Mas tem o trade de correção. Quem quiser tentar no rompimento da máxima 10,16 tem uma compra, stopzinho na mínima 9,81, stop de 3,50. Quem sabe para tentar pegar a recuperação do papel até o topo dos 11,63. E aí é claro, se o
né? Se o papel de fato aciona aqui, eita lasqueira, aciona o pivô aqui para cima, olha, deixando um fundo de fato aqui, aí você pode projetar essa movimentação para cima para ter uma base com base em fibro dos alvos, ok? Vamos ver o semanal. O problema é que esse semanal aqui é uma certa fraqueza, né? No meio do caminho, então tem que tomar cuidado, tá? Tem que tomar cuidado aqui. Vamos ver se tem alguma coisa interessante. Estocástico lá em cima, já não, já não começa a achar tão interessante mais, tá? Estocástico lá embaixo. Esperar, tá? Eu esperaria romper e fechar acima. Eu esperaria uma confirmação. Não pegaria já no rompimento aqui, tá? Eu esperaria romper, fechar. Se tiver um volume comprador, eu tentaria montar uma posição. Ecor 3 foi um papel que eu trouxe aqui para vocês já, né? A gente deu venda aqui para vocês. Foi aqui, olha. Quando ele perdeu essa congestão em topo com, vamos lá, essa barra aqui de ignição, né? A barra que quebra essa congestão em topo, alinhado, passando para baixo das três médias, média móvel de 200 também por cima, ou seja, as quatro médias, então, né? A gente comentou de venda aqui, na mínima, stop na máxima, quem pegou aqui se deu bem, o alvo era trazer até essa linha de tendência de alta aqui de curto prazo, quem pegou aí acabou se dando bem a primeira venda, né? O papel chegou a dar 9,91 contra um stop de 5,25. Depois congestionou nessa região e na sexta-feira fechou o quê? Com mais uma barra vendedora. A gente já vê bastante pressão vendedora aqui, ó. Média móvel de 50, de 20, de 9 alinhado para baixo, cara de congestão para continuar essa movimentação, né? Olha. E aí tem um alvo do fundo aqui embaixo nos R$6. Ok? Pelo diário, uma vendinha no 6,71, stopzinho aqui em cima, também cuidado, tá? O stop aí, ó, 8,14. Por que eu colocaria aqui e não na máxima dessa barra? Geralmente eu coloco na máxima da barra, tá? Porque ela já está alinhada aqui com as médias, pelo gráfico diário, né? Você pode colocar na máxima. Eu daria mais um espaço na posição. Optaria por colocar um pouco mais para cima aqui, olha. Dessa zona de resistência, talvez diminuiria a minha mão. Ok? A gente olha pelo gráfico semanal, olha lá, alinhado, né? Olha o leque das médias que eu sempre comento com vocês. Esse é o melhor cenário. Movimentação de baixa, parou. Em cima de uma linha de tendência. Fez um pullback, foi até a 9, olha. As médias todas juntas, veja a possibilidade do papel jogar para cá. Por quê? Tirando o zoom, a gente já vê que é um papel que vem perdendo força. Que a gente teve essa... Deixa eu tirar essas médias agora. A gente viu essa movimentação do papel, o último topo dele foi aqui, olha. Deixa eu fazer melhor isso. O último topo foi aqui. O último fundo principal foi aqui. Ele tentou fazer uma movimentação de alta, olha, e falhou bem antes. Se eu fosse passar FIBO aqui, ele parou mais ou menos na região dos 50% do movimento aqui anterior, já deixando a possibilidade, olha, de um fundo, né, de um fundo não, de um topo, possibilidade não, mas um topo descendente já demonstrando uma certa fraqueza. Aí ele vem, faz uma movimentação de baixa, congestiona, cara de um pivôzinho de baixa, ok? Rompendo aqui linha de tendência também. Próximo alvo que eu vejo é os R$6, tá? E aí tem um drawdown aí de 9%, considerando até lá embaixo, olha, 10,5%, tá? Mas acho interessante sim, que está bem alinhado com as médias. O estocástico também não está na região de sobrevenda, então facilita, né? Viva 3, olha lá. Cara, cenário perfeito para uma venda também, tá? Movimentação, papel rompe uma congestão em topo. Olha como é que o preço ele vem alinhado com as médias. Média móvel de 20, média móvel de 50 e média móvel de 200. Eita, de 200 aqui, olha. Mesma situação. Quebra a estrutura de alta no curto prazo, faz uma movimentação de baixa, perde zona de suporte aqui anterior, né, essa região aqui, volta para fazer um pullback. Olha aqui todas as médias bem próximas, bem juntas. Próxima zona do suporte que eu vejo, a região lá embaixo dos 22,50, R$23. Tá? Aqui você pode esperar o pivô, olha, ser mais conservador, 24,45 é o pivô. O stopzinho dos 25,99, colocaria um pouco dos 26,01, stop de 6,40.
e o alvo lá embaixo de 8,5%, tá? Gráfico diário e gráfico semanal alinhados para no semanal também já passou para baixo aí de todas as médias, né? O papel vai ficando bem fraco novamente, tá? SAPRE 11, eu comentei com vocês de venda, né? Olha lá, aqui foi embora. Movimentação de baixa, quebra a linha de tendência de alta, ou seja, quebra a estrutura de alta, trazendo o viés para negativo novamente, congestiona, ou seja, em processo de correção lateral, em cima da média móvel de 200, tinha se afastado bastante aqui da média móvel de 20, ele faz uma correção, média móvel de 20 começa a se aproximar, ele vem e perde o fundo. A gente comentou de venda, tem até os alvos aqui projetados, a venda era na perda do fundo, o stopzinho aqui em cima no topo. Tá? Então quem pegou se deu bem, foi com o stopzinho aí de 3,90, 4%. O papel já andou 3,22. O alvo, o primeiro alvo da projeção desse pivô, 25,93. Um alvo de 4,21, já está chegando. Tá? E o alvo principal lá embaixo, olha, nos 25,30. Ok? 25,30 aí, próximo alvo para SAPRE 11. Ao invés de fazer uma saída parcial aqui, o que eu faria é trazer o meu stop que originalmente estava aqui para a máxima dessa barra de fechamento de sexta, ao invés de fazer uma saída parcial aqui, eu colocaria meu stop na máxima dessa barra e tentaria levar com lote cheio até aqui embaixo. Um lote cheio até aqui embaixo e aqui embaixo eu finalizaria, o que seria um trade de 6,60. Tempo gráfico diário e semanal, só para a gente confirmar, alinhados, ok? E digo mais, não acharia surreal o papel voltar para essa faixa aqui, ó. Então você poderia fazer uma saída parcial aqui nos 25,38. Tentar carregar, quem sabe, lá para a região dos 23,94, que é de fato o fundo principal de toda essa movimentação anterior de alta, tá? Deixa eu tirar aqui esses alvos anteriores que já foi embora. Só que agora já não tem mais entrada, tá, pessoal? Não tem entrada mais. Na compra CLSA3, papel que rompe um triângulo dentro de uma movimentação de alta, passa a negociar numa zona de vazio gráfico, próximo alvo que eu vejo para o papel 11,59. Eu já tinha, né, comentado desse papel com vocês, a gente olha pelo gráfico diário, olha, ele rompe congestão, com pressão compradora, faz o processo de pullback com volume descendente. Aqui ele já teria acionado trade de correção, só que não é o cenário que a gente procura, né? Não teria acionado por quê? Longe da média móvel de 9. Longe da média móvel de 9. Interessante seria ele vir mais um pouquinho para baixo. Tá? Mais um pouquinho para baixo. Interessante seria ele vir aqui, ó, nessa região dos 9 e 10. Se a gente olha pelo diário, o papel tá bastante forte, né? Olha, não tá com cara de corrigir. Já acionou bandeira de alta pelo gráfico semanal. A gente tem aqui um gap de fuga, né? Então ele rompeu essa zona toda de congestão com um volume monstruoso na compra e um gap de fuga, que é um gap que ele sai de uma congestão, rompe aquela zona. Então é um gap de fuga, ok? Então vejo aí, eu acho um ativo bem interessante, tá? Bem interessante. Tem entradinha por aqui? Acho que tem. Talvez entraria com uma mão um pouco menor, tá? Por conta do gráfico semanal longe da média móvel de 9. Beleza? Mas acho que é um papel bem interessante. Muito volume comprador, olha. O alvo que eu vejo proativo é os 11,50. Tá? Entradinha na região aqui dos 9,57. Um stopzinho no fundo anterior ali, olha. Um stop aqui nesse fundo, ó. Um stop de 3,72. Tá? 3,72. A base do alvo lá em cima, olha, 20%, tá? 20%. E aí, claro, você pode projetar o movimento para cima, né? Você pode pegar esse último fundo com rompimento do topo aqui, olha, 10,28 dá o primeiro alvo, que tem um upside de 7%, basicamente 2 para 1, 2,2 para 1 tamanho do risco. E aí, em confluência, o alvo de 200% dá exatamente na linha lá em cima de resistência nos 11,50, tá? A comprinha aí. Disney, acho interessante, foi um papel que eu já tinha comentado com vocês no pivô aqui embaixo, tá? É um papel que chamou bastante atenção nessa semana, olha, gráfico semanal rompe esse canalzinho de baixa, olha lá, rompe esse canalzinho de baixa, só pra gente ver,
A gente comentou de entrada aqui, olha, né? Passou para cima das médias no gráfico semanal. Bastante fluxo comprador. Então, sempre quando a gente tem um movimento de preço alinhado com um contexto técnico interessante, ainda assim as médias alinhadas para aquela mesma direção, que aumentam as expectativas do trade seguir a favor, torna o trade mais interessante e deixa a gente mais confortável para montar uma posição. Beleza? E qual que é o contexto que eu tenho? Uma movimentação de alta do papel, processo de correção em forma de um canalzinho de baixa, bandeira, acionado, marcou um fundo aqui, fundo mais alto que o fundo anterior, expectativa de voltar pelo menos para testar esse topo principal. Ok? Olhando isso lá pelo gráfico diário, ele já confirmou o pivô pelo gráfico diário, seria esse rompimento aqui, olha, que já foi feito e confirmado na sexta. Né? Entrada aqui em cima nos 37,54, o stopzinho no fundo, ou seja, um stop técnico, stop de 30, no 35,99, um stop de 4%, para tentar carregar até o topo lá dos 41,20, tá? Eu usaria o topo lá de base. Aqui no alvo de 200% da primeira projeção, poderia pensar em fazer uma saída parcial, né? 6%, mas eu tentaria carregar até lá os 41, tá? Deixa eu ver como é que fechou o mensal. Olha lá, e o mensal também fechou acima das médias, né? Acho bem interessante. Meli34, já tinha comentado com vocês aqui embaixo. Acho que foi aqui também, olha. Né? Mas faz um bom tempo já que comentei. E agora acionando um novo pivô de novo. E deixa eu ver se eu não... É o topo histórico, olha. Isso, ó. Topo histórico do papel, tá? Topo histórico. Vejo continuação de alta no papel. Fechamento de sexta acionando um novo pivô de alta com fluxo comprador. O que tende a trazer uma aceleração novamente. Depois do ativo ter feito uma forte movimentação de alta, feito o rompimento do topo histórico, voltou para testar o topo histórico aqui embaixo como um suporte e fez uma congestão. Congestão essa que a gente pode considerar isso aqui, ó, uma congestão em topo que antecede não, mas que vem de uma movimentação de alta, expectativa maior que o papel siga a tendência, ok? E acionando um pivô de alta alinhado com as médias, né? A gente tem média móvel de 50, média móvel de 20 aqui alinhados para cima. Uma entrada na região dos 100 com 70, você tem que tomar cuidado porque é um papel caro, mas lembrando que como ele é BDR, você não é obrigado a comprar 100, igual no lote padrão das nossas ações. Então isso aqui é como se fosse um ETF, você pode comprar a partir de um papel. Se você quiser comprar 20, se você quiser comprar dois ativos, né, duas ações ML34, você consegue. Tá? Então toma bastante cuidado com o tamanho da mão, tá, pessoal? Porque uma ação que custa R$ 100 é uma ação pesada para nós, meros investidor de varejo, né? É muito pesado. Então, só toma cuidado com isso, tá? O stop está lá na região dos 94,63 porque percentualmente não é um stop caro, é 5,5%. Porém, é 5% do valor nominal do papel alto, então toma cuidado, beleza? O alvo lá de 100%, 10,5. Então, basicamente, tem um alvo aí de 2 para 1. Se a gente joga isso pelo semanal, é a projeção dessa última barra de pullback alinhados para cima. De novo, média móvel no semanal, olha lá, alinhados, né? Alinhado, média móvel de 20 passando por baixo. Então, acho bem interessante. Próximo alvo que eu vejo para a ML34 é a região dos R$ 110. Ok, vamos dar uma olhada no gráfico mensal. O gráfico mensal também iniciando aí o mês com pivô de alta, tá? Acho bem interessante. O estocástico não está na região de sobrecompra, então dentro de uma tendência de alta, com todo esse contexto técnico que a gente comentou, e ainda assim tem o estocástico, que não está na região de sobrevenda, de sobrecompra, perdão, está na região aqui de 50, olha. Acho bem interessante, tá? Bem interessante. Outro ativo, Tesla 34, tá? Um papel que, pelo diário, eu vejo a possibilidade de um pullback. O papel que faz um pivô de alto, também tem um gap aqui no meio dessa região. Ele faz o rompimento com volume comprador monstruoso, volta para fazer o pullback, volume esse descendente, testando a cabeça do pivô anterior, que era resistência, agora como um suporte, deixando um candle doji. Então eu vejo e alinhado com a média móvel de 9, né? Então veja uma comprinha no rompimento da máxima desse doji.
O stop eu não colocaria na mínima desse doji, tá? Eu acho um stop que não é protegido. Eu colocaria um pouquinho aqui mais para baixo. Um pouquinho mais para baixo. Seria um stopzinho na região dos 44,32, um stop de 4,09, tá? Para tentar pegar a continuação desse movimento, aí pode projetar o rompimento desse antigo fundo com esse topo. Próximo alvo 53 e 57. Olhando isso pelo semanal, o papel rompe. Nossa, Deus olhe, deixa eu tirar esse monte de linha aqui. Meu santo pai. E rompeu uma congestão interessantíssima, né? Ó, tem tanto essa linha de tendência, quanto se passar uma resistência aqui de uma congestão, que foi feito o rompimento. Inclusive, deixa eu ajustar isso aqui. Então ele volta, ó, ele rompe toda essa congestão aqui pelo gráfico semanal. Ó, ele já acionou o pivô, fechou a sexta-feira com uma barra aqui de ignição. Então achei bem interessante tentar pegar algo para cima, tá? Só que o alvo principal é retornar, quem sabe, lá para o topo dos 72,70. Tendo que em vista agora o papel começa a trabalhar numa região de vazio gráfico, tá? Não tem nenhuma zona de resistência muito forte, né? Muito importante aqui para trás. Ó. Então acho que tem bastante espaço aí, tá? Apple também bem interessante. Compra de pullback, gráfico semanal próximo da média móvel de 9. Gráfico mensal próximo da média móvel de 9 também, muito fluxo comprador, gráfico diário. O papel voltou em cima da média móvel de 50 em topo anterior também. Então toda essa região aqui que era resistência, o papel volta a testar, alinhado com média móvel de 50. Ele chega a perder o fundo? Chega, ele perde esse fundo aqui, olha. Só que ao invés de ele fechar lá embaixo, ele perde o fundo e na mesma barra ele volta a fechar acima do fundo. Então pode ser a frustração de um rompimento de zona de suporte, tá? E com volume comprador acima da média, o que é interessante. Estocástico chegando, deixa eu só ajustar aqui, 80, 20, chegando na região, olha, dos 50 também, tá? Então veja a possibilidade aí de algo em Apple. No rompimento da máxima de 65 e 69, stopzinho curto na mínima da barra, um stop de 2,60 para tentar pegar um impulso para cima do papel. Deixa eu ver se é topo histórico. E o papel trabalhando aí no rompimento de topo histórico, tá? Só vamos ver se não tem uma divergência de baixa. Esse topo, esse fundo, não tem divergência não. Deixa eu só ver aqui. Essa resistência. É só que o estocástico do semanal tá muito esticado, né, cara? E eu acho que eu não faria nada não, tá, pessoal? Não tinha olhado o ABV do gráfico semanal. Olha, ele voltou aqui para essa congestão. Ficaria interessado se ela voltasse mais para baixo dos 62,44 ou esperaria lá romper esse topo, não para pegar no rompimento, mas para ver como é que ela vai romper esse ponto aqui de resistência. E se ela começar a fechar para cima, eu tento montar alguma posição. Mas olhando, assim, dá para entrar aqui? Quem tem um perfil mais arriscado, correção em cima da média móvel de 50, ok. Mas é uma zona de congestão, tá? Zona de congestão e aquele OBV ali não me agradou. Não me agradou muito, não. Não me agradou muito, não. Não me agradou. E acho que foi o último ativo, isso foi o último ativo, tá? Então eu até desconsideraria a Apple, tá, pessoal? Eu prestaria atenção em outras, dava atenção para outras, tá? Bom, no mais, espero poder ter ajudado vocês. Bons trades para todos. Lembra que essa semana tem eleições nos Estados Unidos, então vai entrar bastante volatilidade nos mercados, tá? Então bastante atenção, ok? Espero poder ter ajudado vocês e até a próxima, pessoal.